Glória a Deus. Fico feliz demais, né, de rever um amigo, um pastor amigo. Conheci há pouco tempo, mas parece que já faz muito tempo. Eu gosto mais um pouco mais da sua esposa do que do senhor, para falar a verdade. Ela me abraça com um colega amor, não sei o que é. Agora vocês são um só. Brincadeira. Mas fico muito feliz, irmãos, e através da vida desse homem, o Senhor tem encontrado um canal de bênção para mim, para essa igreja, para a igreja de Cristo Nova Descoberta, para a igreja de Cidade Verde, para todos nós. E nós pedimos oração para todos, por todos, para que esse homem continue assim, como um servo do Senhor, servindo. Vamos ficar em pé mais uma vez. Eu queria pedir que nesse momento você estendesse suas mãos para cá. Isso, estenda suas mãos para cá, como uma igreja do Senhor. Nesse momento, peça cobertura espiritual de Deus na vida desse homem e da família dele. Há muita guerra no mundo espiritual. Muita. Eu não estou dizendo hoje não. Há muita. Porque quando se dispõe para guerrear, quando se dispõe para resgatar vidas, é exatamente isso que acontece. Batalha espiritual. E muitas vidas têm encontrado o caminho à luz do Senhor Jesus Cristo através da ministração da palavra desse servo de Deus. E é por isso que eu peço que você, com as mãos estendidas, ore, interceda pela vida dele nesse momento. Pai querido e amado Senhor Deus, como sempre o Senhor tem feito, fala mais uma vez, Senhor, através do teu Filho amado, que a tua palavra seja ministrada com autoridade, com vida, através do teu Filho amado, Senhor. Ó Pai querido, eu quero te agradecer por essa oportunidade maravilhosa, que seja não a última, e não somente a primeira, mas que seja a primeira de muitas, em nome de Jesus. E que o Senhor possa, nessa noite, nos abençoar grandemente, e que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Mas, Pai querido e amado, eu quero te pedir, Senhor, uma bênção toda especial e proteção sobre a vida, Senhor, do pastor Givaldo Martins e a sua família. Guarda o Senhor por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, quero saudar a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom estar aqui nessa noite. Me sinto muito bem em função de conhecer muitos dos irmãos que estão aqui. Parece que eu estou numa igreja em Recife. Aí, aqui, Bom Rebelde. Eu me sinto muito à vontade. Obrigado, igreja. E essa noite eu trouxe aqui também a Carminha também, a família veio toda. Fica de pé, filho. Tem que estar mostrando uma coisa dessa. Ele falou aí, o meu filho Xanon, filho maduro, caçula, o George, fica de pé, filho. A Nora, que é, né? Não é Nora, cadê a minha Nora? Está por aí. Nora, cada essas horas desaparece, né? Com o meu neto. Eu trouxe também um casal de líderes da igreja. Eu disse, cadê eles? Aqui estão comigo também, me acompanhando. Deus abençoe. Queridos, um dia, uma noite, eu estava pregando. E no final do culto, eu avistei o Batalha. Estava nos visitando naquela noite, assistindo o culto. E eu, de forma súbita, eu resolvi constrangê-lo e fiz um convite do púlpito, fiz um apelo constrangedor dizendo que ia acontecer um possível e que eu precisava levar um convidado, porque eu faço isso na igreja, todo mundo tem que convidar alguém, tal, e eu não tenho o meu convidado. E se Batalha, você está convidado por você é o meu convidado. E eu sabia que de uma forma que constrangê-lo ainda. Uma vez que ele já tinha recebido o convite, não tinha atendido. E aí ele decidiu ir para você.
colocou um sonho no coração do Batalha, compartilha esse sonho com alguns pastores da Igreja de Cristo, e aí eu tenho o privilégio de conhecer o Kleber, o Nemias e o Bispo Dantas, João Dantas. E é um privilégio, sabe? Eu vejo Deus construindo sonhos, realizando sonhos. E eu quero me alegar com a vida de Nemias. Eu tenho uma inveja santa de Nemias. Eu disse isso para ele, né? Eu olho para Nemias e lembro um pouco de mim, porque a disposição, a coragem, a paixão que ele tem pelo Evangelho, para fazer as coisas, eu sempre tive. A inveja é a idade. Entendeu, cara? Estou descendo a ladeira e aí eu olho para Nemias, se eu tivesse o tempo que esse cara tem. E a disposição que ele tem é uma coisa fantástica. Vocês dão parabéns pelo pastor que vocês têm. Não? Queridos, eu quero ler um texto, a palavra de Deus, se encontra no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 40. Procurando o relógio aqui, né, amigo? Procurando o relógio aqui também. Lembra o tempo aqui? Para você. Deus colocou um sonho no coração do Batalha, compartilha esse sonho com alguns pastores da Igreja de Cristo, e aí eu tenho o privilégio de conhecer o Kleber, o Nemias e o Bispo Dantas, João Dantas. E é um privilégio, sabe? Eu vejo Deus construindo sonhos, realizando sonhos. E eu quero me alegar com a vida de Nemias. Eu tenho uma inveja santa de Nemias. Eu disse isso para ele, né? Eu olho para Nemias e lembro um pouco de mim, porque a disposição, a coragem, a paixão que ele tem pelo Evangelho, para fazer as coisas, eu sempre tive. A inveja é a idade. Entendeu, cara? Estou descendo a ladeira e aí eu olho para Nemias, se eu tivesse o tempo que esse cara tem. E a disposição que ele tem é uma coisa fantástica. Vocês dão parabéns pelo pastor que vocês têm. Não? Queridos, eu quero ler um texto, a palavra de Deus, se encontra no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 40. Estou procurando o relógio aqui, né, amigo? Procurando o relógio aqui também. Lembra o tempo aqui? A palavra de Deus contra o livro do profeta Isaías diz assim: a palavra de Deus, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Fala precisamente a Jerusalém, para dar que já a sua malícia é acabada, a sua iniquidade está expiada, que já receberam em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eis a voz que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ele uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado e será batido, todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, aplanado, o que é escabroso. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, respondi eu. Que ele clamar, toda a carne é erva, toda a sua beleza como a flor do campo, seca-se a erva, murcha-se a flor, soprando nela do lado do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para
anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz e toca em meio, levanta e não temas, diz a cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, em que os seus braços recolherá o cordeirinho, os levará no seu regado, as que lamentam, ele as guiará mansamente. A palavra do Senhor, amém? O Pai está aqui com a palavra. E agora a nossa súplica é que o Espírito Santo nos conduza, Senhor. Fala conosco, pelo teu Espírito, seja aos nossos lados apenas instrumento e manifestação do teu poder nessa noite. Arranca do meu coração, do nosso coração, aquilo que possa impedir, possa de alguma forma atrapalhar essa manifestação do teu poder nessa noite. Nos abençoa, no nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto do profeta Isaías nos fala que Deus não tem nenhuma intenção de ver o seu povo sofrendo. Ele não tem nem prazer na lágrima, na angústia, na dor continuada, no remorso, nos sentimentos que se prolongam de forma indefinida na alma, gerando dores no coração. E é por isso que o profeta Isaías interrompe uma situação na qual a palavra de Deus foi dirigida ao seu povo com veemência, com força. E ela vai interrompe essa palavra na intenção de confrontar, de sacudir, e agora recebe de Deus uma outra instrução, uma outra palavra, e Deus diz: chegou a hora do consolo. É hora de confortar meu povo. É hora de dizer que o tempo da dor passou. É hora de enxugar as lágrimas. É hora de tratar do problema, do sofrimento, da angústia na alma. E nessa noite, eu quero falar com os irmãos a respeito disso. Quero falar de consolação. Porque, meus irmãos, na medida em que a gente caminha ao longo do ministério, na medida que a gente caminha fazendo cursilhos da cristandade, fazendo encontros de casados com Cristo, a gente percebe que as pessoas, por uma razão ou por outra, estão sofrendo muito. Sofrendo cada vez mais. É verdade que as pessoas sofrem por razões e por motivos e por situações diferentes. Nem todo mundo sofre pelas mesmas coisas. Por exemplo, há pessoas que estão sofrendo por causa de dores que vieram como consequências de situações naturais. Por exemplo, eu vejo assim, situações naturais. Eu digo assim para a Carminha: olha, dói ficar velho. É uma situação natural, meu cara. Eu já estou sentindo esse negócio. O que eu fazia, continuo fazendo hoje, na segunda-feira, quando possível, o corpo reage diferente. Eu digo: rapaz, chego para a casa do meu pai e meu pai disse: filho, olha por mim, porque está doendo. 86 anos, papai, a Bíblia diz que depois dos 80, infarto, canseira, dói ficar velho. Dói a junta, dói o pescoço, dói o calo, dói a coluna, a minha diga, a dor empenada. Dói. Mas às vezes a gente sofre por uma outra situação natural, que é extremamente antinatural no mundo que Deus criou, mas que se tornou natural nesse universo marcado pelo pecado, que é a doença, que é a enfermidade. São essas coisas que às vezes chegam e se empenham
que tenha passado por um acidente. Talvez esteja sofrendo as consequências de uma queda, um carro que se amassou, um osso que se quebrou, de alguma coisa que passou por você, trilhou você e provou para você quão fraco você é. Um acidente. Há outros sofrendo por causa de circunstâncias. E eu digo sempre que a maioria das pessoas sofrem, por exemplo, por ter nascido no Brasil, principalmente no Nordeste do Brasil. Olha, você não imagina que viaja pelo sertão, que vive pregando por aí. Você não imagina como é difícil viver nesse país, nesse Nordeste do Brasil. É penoso, é complicado, é extremamente complicado viver nesse país. Talvez não seja para alguns aqui, mas tem muita gente vivendo uma situação de miséria nesse país e vendo os políticos roubando o tempo todo. Isso dói. Há uma outra razão pela qual muita gente sofre. Olha aqui para mim, presta atenção agora, porque com relação a esse sofrimento, especialmente sobre ele, que Deus envia a sua palavra a você que está aqui em família. Há muita gente sofrendo por causa de situações morais, decisões morais erradas. Você é casado, casada, mas você teve. Meu neto mal chegou nessa igreja e virou pentecostal, não está? Glória! Batendo do lado. Não está falando com línguas aqui. Você é casado, você é casada, mas você teve um caso com seu colega de trabalho, com sua cliente. Você foi para a cama com seu colega de trabalho, agora você não aguenta o latejamento na cabeça, na consciência, a angústia na alma. Ou quem sabe você é uma menina, você iniciou um namoro desembocou em intimidades profundas do ponto de vista sexual, você ficou grávida, você não tinha como lidar com a situação, não sabia o que fazer, abortou e agora carrega uma culpa enorme na alma, no coração. Ou quem sabe você é um pai de família que quer ser honrado, que quer ser bem visto pela mulher, pelos filhos, mas você no momento de fraqueza, no momento de angústia, de ansiedade, fez um negócio mal feito, se apropriou de algo que não era seu, e agora você volta para casa, olha nos olhos dos filhos, se sente profundamente humilhado, a sua dignidade foi embora. E frequentemente você se sente um verme, há algo aí dentro de você que lembra todo dia na sua consciência o fato que você caiu antes dos seus próprios olhos. Caiu no pedestal que você pensava construir. Não pode nem imaginar que um dia sua mulher, seus filhos venham saber disso. Ou quem sabe, a decisão que você tomou moralmente não foi nenhuma dessas, mas quem sabe foi a decisão de alguém que é uma decisão também profundamente moral. Você decidiu odiar alguém que fez mal a você, alguém que machucou você, alguém que passou a perna em você, alguém que trapaceou, alguém que humilhou você, alguém que de forma gratuita especiou, feriu, perturbou. E agora a tua alma se sente no direito de emprestar a essa pessoa toda a intensidade do ódio que você pode dar. E odiar é também uma decisão moral que traz sentimentos muito grandes. Olha, ninguém sofre mais com ódio do que aquele que odeia. Ninguém é mais vivo do ódio do que aquele que se deixa empurrar, se empanzinar pela amargura, pelo azedume. Porque o ódio tem o poder de virar uma leucemia mental. Essa coisa entra no sangue, na alma, come você por dentro, devora as tuas noites, acaba com a tua paz. E você não faz outra coisa na vida a não ser se alimentar desse monstro que existe dentro de você. E é profundamente penoso viver assim. E eu podia aqui
Eu vim dizer aqui que a tua iniquidade pode ser perdoada em nome de Jesus. Eu vim dizer aqui que o pecado pode ser cancelado em nome de Jesus. Vim aqui dizer que Deus está interessado em consolar você, em acalmar a tua alma. Isso porque a palavra de Deus é clara com relação ao tipo de consolo que Deus está oferecendo a todos. Nós estamos aqui nessa noite. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que é consolo para o coração. O clamor de Deus para o profeta, que ecoa entre nós nessa noite, é esse: fala ao coração do meu povo. Ele quer hoje, de alguma maneira, trazer consolo para essa alma revoltada, para esse coração intranquilo, para essa consciência perturbada. E a palavra dele hoje, nessa noite, vai ecoar de forma consoladora dentro de você, em nome de Jesus. Em outro lugar, ele diz que ele oferece uma consolação que pode ser traduzida em quietude interior. Todo esse buliço, esse movimento, todo esse tormento, toda essa inquietação, todo esse terreno movediço, toda essa estabilidade interior, tudo isso que hoje afeta e perturba a tua alma, diz a palavra de Deus, pode se transformar em quietude. Diz o profeta: já é fim o tempo da tua milícia. Diz a palavra de Deus: hoje o Senhor diz que já deu em toda a paga do teu pecado. E agora olha que a tua alma se aquietar, a guerra civil acabou, a treva chegou, é momento de paz no coração. Em terceiro lugar, ele diz que é momento de paz para a consciência. A iniquidade, o pecado já está pago. Jesus já levou da cruz e bradou de lá: está consumado, está pago, deve conquistado. Quem hoje crê, quem hoje se apossar, quem hoje quiser, pode receber essa paz consoladora da consciência. Pode ir para casa nessa noite em paz, pode dormir em paz, pode olhar nos olhos dos filhos em paz, pode beijar a mulher em paz, pode abraçar o marido em paz, pode abraçar o pai em paz. Você pode ir para casa hoje em paz, porque Deus é consolar você hoje aqui. Eu vim te dizer isso em nome de Jesus. Agora presta atenção. O que é que você precisa fazer hoje aqui para receber essa consolação? O que é que você precisa fazer para sair daqui levando na tua alma essa consolação que implica em profunda transformação da própria vida? É por isso que nesse contexto que a palavra fala de consolação a seguir, a palavra de Deus diz: pois o que clama no deserto
lugar. A palavra de Deus diz: se você quer consolação duradoura, você precisa converter a sua mente e aprender a buscar satisfação daqui para frente, naquilo que dura, naquilo que permanece, naquilo que fica. Deixa eu fazer uma pergunta. O prazer do teu adultério durou quanto tempo? Vê se depois não veio, não foi náusea, angústia. Pense em todas as coisas que foram objeto do teu desejo, da tua cobiça, da tua intenção, do teu apego. Pense em todas as coisas pelas quais você viveu, pelas quais você pecou, pelas quais você se tornou, em função das quais você transgrediu, coisas pelas quais também você se viu amassado, esmagado, ferido, infelicitado. E pergunte: quanto tempo durou? Seja o que for, quanto tempo durou? Qual foi a recompensa de qualquer coisa? A palavra de Deus diz que se você quer consolação daquilo que você precisa buscar satisfação naquilo que permanece, naquilo que fica, naquilo que dura. É por isso que a palavra de Deus diz, aí no verso 5, em diante, que a gente tem que dificultar a mente naquelas coisas que não evaporam. E as comparações que aparecem aqui são chocantes. De um lado ele diz que a glória do Senhor se manifesta, toda a carne verá. Ele prossegue dizendo que de um lado a glória do Senhor é eterna, do outro lado a glória humana é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai as flores, tocando nelas o lábio do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O povo é erva, o gosto, o prazer de certas coisas, certas opções, certas preferências, são como a erva. Certos desejos que se materializam, que observam a nossa mente, dominam a gente, pelas quais a gente faz qualquer coisa, qualquer sacrifício, negocia qualquer princípio, rompe com qualquer fim, faz qualquer loucura, mas cuja glória é como a erva, seca a erva, cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, essa permanece para sempre. Agora, você pode fazer uma outra opção aqui. Uma opção por alguma coisa que dura para sempre. E a palavra do Senhor, esta dura para sempre. Agora, olha aqui para mim. Eu não estou dizendo isso a você nessa noite, porque teoricamente eu aprendi que isso faz sentido. Eu não estou dizendo a vocês isso aqui nessa noite, porque na academia, no seminário de teologia, eu aprendi que isso faz sentido. Eu estou dizendo isso a você porque na carne eu aprendi que isso funciona assim. Durante alguns anos da minha juventude eu não fiz outra coisa a não ser viver com todos os apetites, paixões, com toda a intensidade possível, para encontrar minha própria glória, para desabraçar minhas flores humanas. E aí valeu tudo. Além do desejo, da satisfação, do prazer, da entrega, da procura, da paixão, de qualquer coisa que eu achasse que desse algum sentido, alguma alegria, algum entusiasmo, algum prazer, algum arrepio, que pudesse fazer no meu corpo, nos meus sentidos, na minha pele, um acontecimento superabundante. Depois de algum tempo, sobrou uma angústia enorme, uma culpa brutal, uma consciência esbagalhada, latejante, perturbada, um vazio enorme no coração, um desespero que crescia, que se avolumava dentro da alma, até que eu encontrei essa consolação que fica para sempre. Eu ouvi a palavra do Senhor que permanece para sempre. A palavra do Senhor em toda a minha alma. Eu aprendi que quem quer viver consolado, quem quer viver satisfeito, quem quer viver cheio, preenchido por essa presença, cheio de satisfação de Deus, absolutamente satisfatória, tem que inverter as coisas na mente, tem que estar aqui
que vai ficar em nome de Jesus. Você precisa hoje, aqui e agora, discernir que Deus está presente. Você precisa discernir Deus hoje. Não o Deus do teu pai, da tua mãe, do teu passado, nem da possibilidade do futuro, de uma melhor. Ele diz: você quer consolo? Então percebe que eu estou aqui. Verso 9: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue tua voz fortemente, levanta e não teme, diz a igreja de Cristo aqui em Natal: eis aí está o nosso Deus. Deus está aí. Deus está aqui. Você pode imaginar isso? Deus está aí. Olha para o teu lado, olha para o teu lado. Tem alguém do teu lado? Deixa eu te dizer uma coisa: tão certo como tem alguém do teu lado, Deus está do teu lado, em nome de Jesus. Deus está aqui. Eis aí está o Senhor, Emmanuel, Deus conosco, está aqui na igreja de Cristo, está aqui do teu lado. Isso é fantástico. Presta atenção no nome de Jesus. Sabe por que isso é fantástico? Porque eu não estou teorizando nada aqui. Porque eu não estou convidando você para fazer meditação transcendental. Nada disso. Eu estou convidando você para usar as pernas, inspirar de dentro para fora, de fora para dentro, um exercício de obra. Nada disso. Nós estamos dizendo a você que é o poder do autocontrole da tua mente que vai determinar a parte do teu coração. Nada disso. Nós estamos dizendo que é uma palavra de sabedoria, um novo exercício, uma nova percepção, uma nova filosofia, uma nova compreensão. Não é nada disso. O que eu estou dizendo é que o que vai trazer paz à tua alma, à tua consciência, ao teu interior, à tua vida é Deus. Deus aí, Deus presente, Deus do teu lado, Deus no teu coração, Deus na tua alma, Deus na tua cama, Deus na tua mesa, Deus na tua mulher, Deus com teus filhos. É Deus. Você não vai sair daqui hoje levando apenas princípios extraordinários. Você vai sair daqui levando uma presença poderosa que veio para ficar em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Por último, a palavra de Deus diz que você de fato quer receber essa consolação. A palavra de Deus, você precisa aceitar o domínio e o pastoreio divino sobre a tua vida. Você quer de fato aceitar essa consolação? Você precisa aceitar o domínio e o pastoreio divino sobre a tua vida. Você tem que daqui para frente estar debaixo do domínio de um lado e do pastoreio e do cuidado de Deus em tua vida, em nome de Jesus. Veja que diz no verso 10 e 11, diz: eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. No verso seguinte ele diz: como pastor, ele apacentará o seu rebanho e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. A seu momento ele guiará mansamente. Você pode imaginar uma figura mais bonita do que é? Esse Deus que sempre fora, esse Deus que, por assim dizer, dá o peito, que bota os quebramentos aqui juntinho no regaço. Mas, por outro lado, ele domina, ele é Senhor, ele é Rei, ele é soberano. E aqui nós temos um equilíbrio fantástico de figuras que raramente se reconciliam na mente da maioria das pessoas. A maioria das pessoas ou pensam em Deus como um ser soberano, poderoso, esmagador, quase tirano, ou então pensam nele como esse ser acolhedor, carinhoso, que aquece a alma da gente, que aquece a alma carente, que é profundamente solidário, que está disposto a fazer bem a você. Mas raramente as pessoas conseguem reconciliar duas imagens para discernir que a gente só anda com saúde na presença de Deus quando ele é visto
você quer essa consolação hoje, eu quero dizer uma coisa a você. Não há a menor garantia que você vai ter de volta o que você perdeu, mas há total garantia que você vai poder começar de novo em nome de Deus. Eu não estou dizendo aqui para você, olha, o marido que foi embora vai voltar, a mulher que não aguentou mais que foi embora vai voltar. Eu não estou dizendo nada disso. Mas o que eu estou dizendo é que se você quiser recomeçar, você pode, em nome de Jesus. Você pode. Você quer? Você olha para repensar a vida. Você olha para você olhar para dentro de si, para dentro da sua alma. Olhe para dentro de si, olhe para o seu coração, olhe para o teu íntimo. Talvez você esteja pensando que os exemplos que eu usei aqui foram radicais demais. Você nunca fez nenhuma dessas coisas escabrosas que eu citei aqui. Mas se há aí dentro de você essa palpitação, essa inquietação, esse desconforto, essa falta de paz, essa dívida que você não sabe para com quem é, essa angústia, essa coisa que tira o teu sossego no teu rio, se você hoje quer que essa guerra acabe, quer que essa milícia chegue ao fim, que esse estado de alerta tenha lugar para treva, quer que a paz venha, quer que a consciência se acalme, quer que o perdão chegue, quer que o abraço divino se abrace, se você quer hoje acertar caminho, aplanar projetos, aprender a ser mulher diferente, marido diferente, filho diferente, pai diferente, gente diferente. Se você acha que é hora de acertar o presente e o futuro, você quer hoje criar no coração o amor para aquelas coisas que passam rápido, cujas paixões de mais dor, de satisfação. Se você quer hoje aprender a começar a gostar daquilo que dura para sempre. Se você quer hoje, em nome de Jesus, discernir Deus na tua vida, não na vida dos teus irmãos, ou do teu pai, da tua mãe, ou do vizinho, mas na tua vida, na tua casa, no teu negócio, na tua existência. Eis aí está o Senhor do teu lado, contigo. Se você quer hoje, em nome de Jesus, aceitar estar debaixo do domínio de Jesus, a fim de que você possa estar abraçado por Jesus, se submeta a Ele. Ele vai cuidar de você. Ele não veio para esmagar a pedra quebrada, nem para apagar a lamparina que está só pregando. Não! Ele veio para desentortar todos os quebrados. Veio para receber os vizinhos que estavam no fim. Olha aqui para mim. Eu não estou fazendo aqui falsas promessas para você. Talvez você não tenha de volta o que você perdeu, mas com certeza você vai poder recomeçar tudo de novo em nome de Jesus. Se você quer orar comigo, você quer orar comigo aí com o peito, eu quero orar com você. Eu queria que você ficasse com ele. Se você não conversa, não se movimente, não entra, não sai, eu quero orar com você nessa noite. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Estamos diante de um Deus que é santo, santo, santo. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, Tu conheces cada pessoa aqui pelo nome, pelo sobrenome, pelo apelido. Tu conheces a intimidade, conheces os bilhetinhos guardados, conheces aquele baú lá que ninguém tem acesso a ele. Conheces aquele depósito de memória no coração que estão endevassados. Tu conheces aqueles pecados que são inconfessados. Conhece aqueles segredos que são compartilhados, conhece aqueles temores
conhece os traumas, conhece os complexos, as manias, as raivas, as contradições, as incoerências, a guerra na alma. Ó Senhor, eu estou aqui em teu nome, Jesus, em teu nome, Pai, como ministro de boas novas, como ministro de reconciliação, de paz, para dizer com a autoridade da tua palavra, filho, filha, em nome de Jesus, o tempo da tua milícia chegou ao fim, o tempo da tua guerra acabou aqui, em nome de Jesus. Acabou. Acabou em nome de Jesus. Meu pecado está perdoado, lavado no sangue de Jesus. Agora recebe consolação. Recebe consolação. E vai acertar a tua vida. Vai consertar caminhos tortos aqui para frente. Vai pensar de maneira diferente. Esquece a flor. A flor murcha e seca. Olha para a palavra do Senhor. Permanece para sempre. E olha, esse que aí está o Senhor. Deus contigo. Juntinho. Submete tua vida a Ele. Porque Ele põe no colo. Aleluia. Ó Senhor Jesus, fala no meio da tua palavra a cada uma dessas pessoas. Aleluia. Só tu conhece situações. Aplica a tua palavra a cada uma dessas situações. Eu quero te pedir, Senhor, que a mensagem da vida dessas pessoas seja gerada hoje, aqui, em nome de Jesus. Todo sofrimento cesse aqui, em nome de Jesus. Toda dor, toda enfermidade, cesse aqui, em nome de Jesus. Que elas comecem hoje com um caminho aterrado, abandonado, diferente, novo. Eu te peço que seja assim, Senhor. Eu te peço que seja assim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Aleluia? Em nome do Senhor. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe em nome de Jesus.